Na qualidade de segundo secretário da mesa, nós fazemos algumas observações e, às vezes, apresentamos proposta de mudança do regimento, exatamente tentando representar o que ocorre no dia a dia da Assembleia e o que atende à reivindicação dos deputados. No início de junho, nós apresentamos aqui uma emenda ao regimento, exatamente propondo que toda a sessão legislativa, durante as 3 horas, é necessária apenas a presença de 1/3 dos senhores deputados. O quórum exigido para a manutenção é de 1/10 dos deputados. E por que nós falamos isso? Porque nós não podemos levar a Casa Legislativa como se fosse uma escola que acompanha a sineta de entrada. É normal os deputados, ao caminharem pelos corredores até chegar no plenário, serem abordados por jornalistas, por pessoas que estão aqui na casa. Então não tem sentido realmente você abrir uma sessão, como disse o Padrão, e em 3, 4 minutos você encerrar. Pelo simples fato de alguém querer, com isso, colocar a marca em algum dos deputados que sempre estão aqui até antes do horário. Então eu acho injusto isso, acho infantil esse tipo de comportamento. Nós temos que ter o funcionamento garantido da casa às 3 horas de sessão. E para isso basta que a mesa esteja presente, que 3 deputados estejam presentes. Evidentemente que não se pode dar um tratamento a um parlamento de regras que elas são ultrapassadas. Esse regimento interno, eu canso de dizer que ele é da época da ditadura, ele é impresso numa época em que as pessoas cumpriam exageradamente ordens desnecessárias. Porque a atividade do parlamentar não é só estar presente aqui no horário que abre a sessão. E hoje, por exemplo, ocorreu um caso aqui inédito, de se abrir uma sessão, fazer leitura da ata com rapidez para dar tempo dos deputados falarem mais, e um parlamentar pedir verificação de quórum com a intenção de roubar a sessão para poder os deputados, e todos aqui no plenário. E nós temos um painel eletrônico que às vezes você fica tentando registrar a presença e não sai registrada a presença. Então eu quero crer que existem alguns que não cuidam da imagem do Poder Legislativo. Mas todos nós devemos cuidar da imagem. Porque ter 3 sessões por semana, que já é pouco, e ainda ter deputado querendo derrubar a sessão, como se isso fosse uma brincadeira, para poder denegrir a imagem do Poder Legislativo, eu acho desnecessário isso e nós não podemos ceder. E às vezes, quando eu estou na presença da mesa, eu sinto que alguém quer fazer isso, eu não dou verificação de quórum. Porque é um direito do presidente conceder ou não verificação de quórum. E você visualmente via que o plenário estava cheio, estava o deputado tudo entrando aqui, atendendo na sala ao lado. Então eu quero fazer esse apelo para a harmonia da casa. Nós já levamos muita pancada, não precisamos de dar motivo para poder levar mais ainda. E um comportamento desse, ele não vem atingir só o deputado que às vezes aquele outro está querendo atingir, ele atinge todo o Poder Legislativo. Nós precisamos de ter esse controle, por isso que eu acho que essa emenda, ela devia ser aprovada, ser recepcionada pelos deputados para evitar esse tipo de problema. A sessão são 3 horas, ela deve ficar aberta 3 horas. A não ser que não tenha. Ontem, por exemplo, eu presidi a sessão até às 18 horas. E tinha deputado que durante 1 hora não estava presente no plenário e que, sabendo que a sessão ia funcionar até 18, desceu do gabinete, veio aqui, se inscreveu e falou. Então nós não podemos condicionar a atitude do deputado a ficar só aqui sentado como aluno escolar de primário para poder a casa funcionar. O deputado é abordado pela imprensa, o deputado é chamado por uma pessoa para ver, por um procurador da casa para ver um parecer. Então nós temos que entender isso. Trabalhar para poder manter a imagem do Poder Legislativo o mínimo arranhado possível, já que nós ganhamos permanentemente de graça pancadaria e cobrança da imprensa, não na mesma proporção do poder do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do próprio Executivo. Ninguém comenta se um desses presidentes ou um desses membros foram ou não foram nesses órgãos, mas da Assembleia cobra.
Porque se um conselheiro não for no tribunal uma semana, a imprensa nem sabe disso. Porque o espírito de corporação lá dá presença para ele. A casa, como é transparente, ela não fabrica presença, ela sofre, às vezes, um tipo de crítica que é injusta. Então nós não podemos ter nossos companheiros aqui como deputado criando esse tipo de crítica para nós mesmos, porque isso é chover para cima e ficar de baixo como se não tivesse o efeito que calaria a chuva para cima. Então eu acho que nós temos que trabalhar visando a imagem do Poder Legislativo, a garantia da instituição e não apenas fazer com que isso vire um lugar de brincadeira, porque trabalhar no parlamento não é brincadeira e é coisa séria e nós precisamos manter essa ordem administrativa e funcional.